Será que existe obesidade saudável? Será que existe gordofobia também? São algumas discussões importantes sobre uma pandemia que está acontecendo no nosso país e em muitos países do mundo, que é justamente o aumento do número de pessoas que estão no sobrepeso ou na obesidade. Para a medicina, sobrepeso pode ser classificado como um índice de massa corporal acima de 25 até 30. E a obesidade com índice de massa corporal acima de 30. O cálculo do IMC é muito fácil, né? Você pega o peso da pessoa e divide sobre a altura ao quadrado. A partir daí você tem o índice de massa corporal da pessoa. Mas o índice de massa corporal não reflete de forma tão clara realmente a quantidade de gordura, porque essa pessoa pode ter uma massa muscular muito grande e estar com IMC elevado e não ser gorda. E outra pode ter um IMC normal, de uma pessoa normal, mas quando a gente vai observar a quantidade de gordura, ela está muito acima do normal. Portanto, existe também formas de avaliar a composição corporal. A mais comum dentro dos consultórios particulares, dentro dos convênios, é o paciente realizar a famosa bioimpedância. É um exame que é feito com 4 eletrodos, 2 nos pés, 2 nas mãos, em que uma onda passa pelo corpo e ela consegue fazer uma leitura a partir da densidade dos tecidos do corpo, se aquele tecido é músculo, se aquele tecido é gordura ou se seria água. É muito interessante esse exame para acompanhamento da obesidade. Então vamos falar um pouco por que a obesidade não existe obesidade saudável. Eu quero que você fique até o final do vídeo comigo. E se você gostou desse tema, já dê o seu like nesse vídeo, é muito importante para o canal. E se inscreva no nosso canal, que é um canal dedicado para quem busca saúde, prevenção e boas informações sobre o funcionamento do corpo. Bom, pessoal, falado sobre esses exames que ajudam, né? Esses índices e exames que ajudam a perceber como está a nossa composição corporal, a gente precisa desfazer o mito, né? Uma coisa é a gente ter gordofobia, uma coisa que não é legal, né? Um preconceito em relação às pessoas que estão acima do peso. Então isso não deve acontecer, né? A gente precisa respeitar cada ser humano da forma como ele está. Porém, por outro lado, existe hoje também uma vista grossa, muitas vezes, em relação aos malefícios que a obesidade provoca. Há muitos que defendem que obesidade é só uma opção da pessoa, que ela, enfim, está livre, que não tem nada a ser feito, que a gente tem que aceitar. Ok, a gente precisa aceitar realmente que a pessoa é um ser humano, que tem todo o direito de ter suas dificuldades. Agora, quando a gente entra na avaliação clínica, quando entra na ciência médica, a gente precisa ter muita clareza de que a obesidade é sim uma doença, tá? Então, a pessoa que está com índice de massa corporal acima de 30, uma grande quantidade de gordura no corpo, ela não chegou nesse ponto só por a pessoa come demais, a pessoa não se exercita, é vagabundo mesmo, como a gente ouve muitas vezes, né? Então, você pode pegar 20 pessoas que têm o mesmo comportamento, comem as mesmas coisas. Algumas delas desenvolvem obesidade, outras não. Mostrando que essa é uma doença, como muitas outras, epigenética. Tem genes, então a gente pode ter genes favoráveis à obesidade. Isso a gente consegue ver por painéis genéticos que a gente solicita, né, para o paciente antes do início do tratamento, para ver qual é a carga genética desse paciente. Mas existem hábitos de vida que favorecem a obesidade, obviamente, né? Então a gente tem uma sociedade que foi se habituando a consumir muito carboidrato refinado, muito açúcar, né? Que de alguma forma come muito alimento processado, alimento que não tem teor nutricional saudável. Existe hoje uma quantidade de disruptores endócrinos que nós entramos em contato, e isso tudo entra no corpo e atrapalha o funcionamento do corpo, ocasionando muitas vezes a obesidade. Então são muitos fatores. Quando a gente fala de obesidade, a gente tem que olhar que é uma doença complexa, multifatorial.
Não há uma única razão que leva a pessoa a se tornar obesa. Mas o fato é o seguinte, pessoal, todo obeso está não saudável, está doente. Nós precisamos entender que realmente obesidade é doença. E a gente sabe que a obesidade traz risco de aumento de pressão arterial, aumento da resistência à insulina e diabetes, aumento de artrose, destruições de articulações do corpo, aumento do risco de suicídio, ansiedade, depressão, aumento de esteatose hepática, que leva a um monte de problema, ou a gordura visceral, que aumenta o risco de um monte de doenças também, aumento do risco de câncer, que é muito associado à obesidade, e também doenças autoimunes. Então, a obesidade nunca vem sozinha. Muitas vezes ela acaba trazendo riscos adicionais para outras doenças importantes. Então, quando a gente se depara com nosso sobrepeso ou obesidade, é muito importante que a gente conscientize de que estamos, sim, caminhando para um processo de doença e que a gente precisa pedir ajuda. Nós precisamos implementar tratamentos, precisamos pedir ajuda para que a gente possa se organizar e ter uma estratégia coerente que a gente consiga sair da obesidade e ir para uma composição corporal saudável. Para isso você vai precisar de ajuda. E também uma coisa que é muito mal compreendida é que as pessoas, quando estão hipertensas, tomam remédio para pressão, quando estão diabéticas, tomam remédio para diabetes, quando estão deprimidas, tomam antidepressivos, e na obesidade as pessoas relutam em utilizar as medicações. E como médico, o que eu posso lhe dizer? Que os medicamentos têm um papel importante. Nós temos medicamentos muito avançados hoje dentro de uma estratégia de emagrecimento. Nós temos os análogos do GLP-1 e agora foi lançado algumas canetas com análogos de GLP-1 e também de GIP, né, que é um outro hormônio intestinal, incretinas, né, são os hormônios intestinais. Esse último medicamento, né, nome comercial de Mounjaro, né, o que a gente nota? Que a pessoa consegue chegar, às vezes, utilizando a medicação, em algumas semanas de acompanhamento, né, algumas semanas, consegue chegar aí a perda de 20%, 25% do peso. Isso é muito, pessoal, né? Então é realmente mostrando de que a tecnologia médica ela está a nosso favor, ela vai diminuir as indicações da cirurgia bariátrica também, porque o bariátrico, claro, muitas vezes a pessoa está extremamente doente, está tendo consequência com a obesidade e precisa submeter a uma bariátrica, já tentou várias outras estratégias. Só que o bariátrico ele sempre vai ter várias repercussões, né? Então tirou ali um problema, mas vem outros. Então é uma pessoa que vai ter que estar sempre fazendo infusão venosa, vai ter que estar acompanhando com psicólogo, vai ter que estar em cima na parte nutricional. Muitos bariátricos ao longo do tempo se tornam obesos novamente. Então você precisa ter todo um acompanhamento para que isso não aconteça. Então as medicações são muito importantes, porém os hábitos de vida são fundamentais. Então ter uma rotina de exercício físico, ter um sono de qualidade, ter uma dieta sob medida para aquele ser humano, tirando os alimentos inflamatórios, tirando os alimentos que sensibilizam a mucosa intestinal da pessoa, realmente hidratando esse corpo muito bem, né? Tudo isso é favorável, equilibrando os hormônios que são muito importantes para manter o corpo em forma. Então tudo isso precisa ser avaliado numa consulta, num tratamento de obesidade. Mas o que eu queria deixar realmente marcado aqui nesse vídeo é que vocês levem a informação de que realmente obesidade é doença, é uma doença crônica que exige tratamento e monitoramento contínuo. Não existe uma cura para a obesidade, existe a remissão dos sintomas, ou seja, a pessoa era obesa e hoje não está, mas ela tem a obesidade na sua história, portanto ela precisa cuidar, porque ela tem geneticamente tendência a voltar naquele ponto. Eu espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo. Se você tem dúvidas sobre esse assunto ou gostaria de passar por um programa de tratamento que devolvesse funcionalidade, bem-estar para você, que realmente fizesse perder gordura, ganhar massa muscular, esse é o tratamento que a gente oferece lá na clínica. Então, se você tem interesse, entre em contato com o meu time, que nós teremos um prazer em te ajudar nessa caminhada.
Um abraço e até o próximo vídeo.